Olá, gente! Vamos começar mais uma live. Hoje com um tema bem interessante. Aliás, né? Eu gosto muito de todos os temas. Ai, Jesus! Que coisa linda estar aqui com vocês, viu? Muita gratidão por mais uma oportunidade de estar aqui. Olá, Beto! Tudo bom? Bom dia, boa tarde, né? Então hoje nós vamos conversar sobre o que gera dificuldade. Vamos compreender, vamos entender, além da razão, aquilo que faz com que muitas vezes na nossa vida, a gente receba situações que são avassaladoras, situações que a gente compreende que é uma dificuldade, que a gente entende, sente como uma dificuldade na nossa vida. O que é que gera essas dificuldades na nossa vida? Nós vamos conversar sobre isso hoje, tá? Então, o que é a dificuldade? Vamos começar conversando, né, sobre o que é a dificuldade. Então, dificuldade é algo que exige um esforço muito grande para que a gente compreenda e para que a gente, né, faça algo, né? É isso que é a dificuldade. Algo que vai me exigir um esforço gigante para que eu compreenda ou faça algo. Então, muitas vezes na nossa vida, quem nunca viveu uma dificuldade? Quem nunca passou por dificuldades na vida, por situações que exigem de nós um esforço gigantesco, um esforço muito grande para que a gente possa, para poder dar conta de entender, de compreender ou de fazer algo? Quem nunca, né? Quem ainda, né, não veio, não parou assim para pensar. Então, dificuldade faz parte da existência desta vida que a gente vive, né? O que gera dificuldade é algo que é muito simples, é a própria vida. A vida está aqui, ela pode ser simples, ela pode ser da forma que eu considerar e fazer com que ela seja, mas vão acontecer dificuldades. Não existe como não acontecer dificuldades. É humanamente impossível, é impossível não se viver dificuldades na vida. Isso é muito sério para a gente entender. Faz parte da nossa vida as dificuldades. Então, o que gera é uma provocação da vida. O que gera dificuldade é uma provocação da vida para que a gente vá em direção a algo maior. Se a gente parar para pensar, nós somos uma raça chamada ser humano que vivemos no planeta Terra. E a nossa essência é uma essência que vive de acordo com as dualidades. A gente vive, né, amor e ódio, né, essas coisas assim, das polaridades, daquilo que é oposto, dos incômodos, das dificuldades, todas estão aí. Então, não tem como, né? E falhar é uma condição do ser humano. E muitas vezes as falhas, elas vêm de fora, né? Não só de dentro. Então, como viver num local, né, num planeta, aonde eu vou precisar aprender a lidar com a minha dificuldade? Então, o primeiro ponto aqui do que gera dificuldade, do nosso tema da live de hoje, é compreender que as dificuldades existem e vão sempre existir. Jamais viveremos sem dificuldade, porque elas têm um propósito maior. Existe algo que a gente muitas vezes não tem conhecimento e compreensão e alcance para entender. E é lógico, o que gera, quando a dificuldade ela surge na nossa vida, a gente tem maneiras, algumas formas de lidar com elas, e eu vou colocar aqui algumas possibilidades pra gente poder refletir e conversar. Então, quem quiser, né, colocar aqui, fica à vontade para colocar assim, você sabe identificar as suas dificuldades? Você sabe quais são as dificuldades que você vive hoje na sua vida? Você consegue identificar? Identificar é algo que a gente precisa se conectar conosco, com a nossa vida e ver se aquilo é algo que é superável, aquilo que é uma coisa simples, né? Ou é algo que é uma dificuldade, que eu percebo que é uma dificuldade. Mesmo, de forma assim, algo que para mim gera um esforço muito grande
para que eu compreenda ou faça algo. Isso é que é uma dificuldade. E aí, qual é o propósito disso na nossa vida, né? A gente quando nasce, qualquer pessoa que vai se espiritualizar ou que tem como base alguma religião e como base o desenvolvimento humano, sabe que toda vez que a gente busca o desenvolvimento, o conhecimento, o aprendizado, a evolução, a melhoria, a gente está buscando isso, melhorar, transcender, ir além, fazer diferente de uma forma que seja mais tranquila para todos nós. Então a gente está buscando se melhorar o tempo todo, isso é uma condição do humano. Ah, Magda, vocês podem me perguntar, mas tem gente que não faz isso, ok. Aquela pessoa ela ainda está cega, aquela pessoa ainda está num processo único dela de desenvolvimento do ser humano que ela é. E a gente precisa compreender isso. Muitas vezes a gente percebe isso na gente. Quantas vezes a gente se depara com uma situação da nossa vida que para nós não era uma dificuldade antes e hoje é, né? E aí a gente começa a olhar para aquilo, porque hoje aquilo para mim é uma dificuldade. Ou eu nunca tinha percebido que aquilo era uma dificuldade. Enfim, questões assim da gente responder com mais coerência, entrar em contato para ver. Será, provocação aqui hoje, né? Verdade, né, querida? Será que eu sei identificar quais são as minhas dificuldades? Muitas vezes a gente só vai se dar conta de que algo é difícil para nós quando a gente vive, né? E é normal as pessoas falarem: ah, mas você pode lidar com isso dessa maneira. Ah, fulano, faça dessa forma. É muito simples. Eu aqui mesmo na lives, todas que eu faço, eu tô sempre colocando sugestões, né? Falando sobre conteúdo, sobre informações de como lidar com as coisas. Né? Mas isso não significa que o fato de estar falando não significa que a pessoa não faça. Mas tem gente que fala e não faz. Mas por quê? Porque tá tudo certo, gente. Tá tudo certo, né? Aquela pessoa tá precisando ainda aprender. Então, dificuldade é algo que vem, que surge, que como se fosse um tsunami, como se fosse um furacão, como se aquilo arrancasse o meu chão. Eu fico completamente paralisada, eu fico completamente travada, eu fico completamente sem energia. É isso que acontece quando a gente vive situações que são experiências que a gente não tem o menor controle. E isso torna-se uma dificuldade para nós. E quantas vezes e quantas situações a gente vive e a gente não tem o controle daquilo, né? A gente não tem o controle. Então o primeiro ponto é o que gera dificuldade? Para que ela existe? Porque ela é inerente à vida, ela existe. A gente precisa entender isso, né? Uma pessoa que busca uma vida sem dificuldade, a gente tem que parar para pensar o que está acontecendo com ela. Não estou falando que a gente tem que buscar dificuldade, gente, por favor, eu espero me fazer entender. A gente não busca dificuldade, ela existe, né? E aí, a pergunta é, diante de experiências e situações que eu não tenho o menor controle, né? A pergunta do porquê, do para quê, por qual motivo aquilo está ali na minha vida agora, tá? Porque eu não posso mudar. Não dá para mudar aquilo que a gente não tem controle. Mas eu tenho como me responsabilizar pela forma como eu lido. Vou citar Jean-Paul Sartre, um filósofo que eu gosto muito, e essa situação eu falo ela acho que desde que eu comecei a trabalhar na minha vida, né? Nós não somos responsáveis pelo que os outros fazem conosco. Nós não temos essa responsabilidade. Mas nós somos responsáveis pelos que nós fazemos com aquilo que o outro está fazendo. E esse outro é a vida, é a pessoa, é uma situação, tá? Então aquilo que acontece, a vida conversa conosco o tempo todo. Se aquela situação que surgiu ali, ela está me trazendo uma informação. E quando eu me coloco diante da vida para entender que existe um motivo, um para quê daquilo, eu consigo funcionar, lidar com a situação da dificuldade de uma maneira diferente. Então vamos pensar, qual é uma maneira que é possível de lidar com a dificuldade? A gente ficar completamente desolado, ficar completamente descontrolado, ficar completamente total desequilíbrio. Eu nego, eu não aceito, né? Eu gasto uma energia para nada. Boa tarde, querida. Eu gasto uma energia. Então, uma forma de lidar com a dificuldade é a gente ficar completamente revoltado, negando,
descontrolado, desesperado. Gente, eu não estou dizendo que esta forma não deve ser feita. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente precisa identificar a maneira como eu lido com as dificuldades. Tudo bem se diante de uma dificuldade avassaladora, eu estou ali num desespero. Mas eu preciso saber que a forma como eu lido é de minha responsabilidade, tá? E muitas vezes, eu vou falar isso mais no final, um pouco mais sobre isso. Muitas vezes, quando a gente tem um pouco mais de ciência, a gente vai pedir ajuda, porque a gente precisa pedir ajuda, né? Então, isso é uma maneira da gente lidar com as dificuldades. A gente fica desolado, desesperado, aquilo é traumático, eu perco a minha energia, eu fico paralisada, traumatizada, eu nego, eu não aceito, né? Eu fico ali completamente diante... Porque assim, vamos pensar. Uma dificuldade, que é algo que exige um esforço, né? O conceito de dificuldade. Algo que exige um esforço muito grande para compreender ou fazer. Então, a dificuldade é uma coisa que se eu falo que me desestrutura, que é como se fosse um tsunami passando, né? Um furacão. O que um furacão de tsunami faz? Ele arranca, ele destrói algo. Então, a dificuldade, ela arranca, ela destrói, ela tira de você algo que você não estava esperando que aquilo fosse tirado de você. E aí, gente, se aquilo está sendo tirado de mim, a gente vai para onde? A gente vai para perda, a gente vai para emoção da tristeza. Então, para complementar essa live, eu sugiro, eu vou deixar aqui no IGTV quando eu acabar de fazer a live, vou deixar aqui o link da live que eu fiz sobre tristeza. Eu fiz várias lives de emoções básicas, que eu acho que é uma das maneiras que a gente precisa aprender a lidar com as coisas na vida, é aprender a lapidar as emoções. E uma das emoções que eu falei foi a tristeza, e que cabe muito de a gente compreender essa live de hoje, de como, o que gera dificuldade e as maneiras da gente lidar com ela, porque as dificuldades existem e a gente não tem como impedi-las muitas vezes, né, diante da vida, da nossa vida. E aí, como a gente lida. Então, assistir essa live acho que vai ser bem interessante. Para quem tiver interesse, olha lá, que eu vou deixar ali o link quando eu terminar aqui, tá? Tá lá no meu canal do YouTube. E podem assistir as outras também, óbvio, tá? Então, e aí eu tô falando dessa questão da tristeza, porque nessa live da tristeza eu falei das fases do luto, que são bem interessantes da gente compreender. E aí eu vou falar de uma segunda maneira que a gente percebe as pessoas lidando com as dificuldades, que é uma maneira mais que deprime o ser humano, né? Eu entro numa energia de deprimir, de depressão, porque aí eu tenho um sentimento, né, de ficar deprimido, um sentimento de impotência diante daquilo, aquilo me gera uma impotência gigante, faz com que eu fique completamente desenergizada, impossibilitada de agir. Porque quando eu tô desesperada, quando eu tô na negação, muitas vezes eu tô na raiva, eu tô no desespero, eu tô questionando a vida, eu tô questionando tudo. Por quê? Por que isso tá acontecendo? Que é o desespero, o desequilíbrio, né? No segundo momento, porque quando a gente fala do porquê que isso está acontecendo de uma maneira desequilibrada, no segundo momento eu entro num estado de sentimento de depressão mesmo, de deprimida, porque eu fico completamente impossibilitada de agir. E nesse momento, quando eu estou agindo desta forma, numa das maneiras da gente lidar com a dificuldade, eu simplesmente preciso de ajuda. Eu fico dependente das pessoas muitas vezes para fazer as coisas, né? E aí, o que acontece, né? Isso não é uma coisa muito interessante para a pessoa. E aí tem pessoas que acabam tendo depressão e isso é outro papo para outra live. Uma terceira forma da gente lidar com as dificuldades é a gente entender que é a razão pela qual eu estou vivo, né? As dificuldades estão aí. Não é à toa que a nossa alma, a nossa essência, ela pede para o universo, que a vida conversa conosco o tempo todo, situações para um aprendizado para cada um de nós. E aí, se eu me coloco diante da dificuldade com esta consciência, com esse entendimento, eu vou fazer a pergunta do para que isso está aqui? E quando eu faço essa pergunta do para que eu estou vivendo isso, eu preciso ficar mais quietinha, eu preciso ficar mais em observação, eu preciso me conectar com algo maior, com aquilo que eu creio que existe, que
que seja o amor do divino, que seja Deus, que seja algum guia, né? Entrar em conexão com a minha espiritualidade, desenvolver a minha atitude espiritual no mundo. Eu vou entrar em contato com os meus mestres, professores, eu vou conversar, né? Eu vou perguntar para esses seres que eu coloco nesse lugar de grandes mestres, né? O para que isso está acontecendo na minha vida agora. O que eu preciso aprender com esta experiência que eu não tenho o menor controle. E para isso, né, para a gente entender que essa é a razão pela qual eu estou viva, né, a gente precisa simplesmente se colocar disponível para esse entendimento. Então, surgiu uma dificuldade na vida, é importante que a gente não se atropele, é importante que a gente se permita ser humano, ser sensível, sabe assim, arrancar com a sensibilidade nossa. A gente precisa entrar em contato com a nossa sensibilidade. A gente precisa ser humano conosco. A gente não pode esperar isso do entorno, mas a gente pode esperar isso de nós. E eu só consigo ter essa atitude se eu realmente me conecto com a minha essência, me conecto com algo maior, com os meus guias, com aquilo tudo que cada um de nós acredita. Aí sim, eu vou poder trazer à tona as minhas potencialidades. Eu vou poder agir com mais liberdade no mundo, eu vou poder agir com a minha potência, com os meus talentos, com as minhas habilidades, com aquilo que eu tenho de melhor para lidar com aquela situação específica que está ali diante de mim. Não é a fingir que não está acontecendo, é ter esse cuidado, é ter essa atenção, sabe? Com cada um de nós, com a gente, para que a gente vá buscar essa resposta do para que aquilo está ali na minha vida neste momento. E isso, né, quando eu me coloco nesse lugar, né, de compreender que uma dificuldade faz parte da vida, é a razão da vida, né, de que é algo que precisa, que existe um esforço gigante de mim para compreender, um esforço enorme para compreender ou fazer algo, que a dificuldade surgiu. Ela arranca, ela joga, ela tira de você algo, né? Porque você é como se fosse um tsunami, um furacão, então arrebenta, destrói, e que você ou vai ficar totalmente desesperado, não vai ter controle sobre nada, vai negar, vai viver ali naquele desequilíbrio total, ou você vai entrar num sentimento de depressão e ficar completamente despotencializado, impossibilitado de agir, dependente das pessoas, ou você vai olhar para a vida e vai perguntar: para que isso está acontecendo na minha vida? Qual é o motivo desta situação que eu estou vivendo agora? E para isso eu preciso me conectar com a minha essência, com o ser divino que tem em mim, com essa energia maior, que tudo tem um motivo, mas muitas vezes a gente não vai entender por qual motivo que aquilo está ali. Muitas vezes a nossa razão, o nosso conhecimento, o nosso intelecto não vai conseguir decodificar esta informação. E aí, querida, linda Cláudia, aí o que cabe a nós é a Cristina, CB Saúde Integrativa. Ô, minha amiga linda, beijo no teu coração. E aí o que cabe a nós, né, é justamente trazer essa conexão, fazer essa conexão com esse aprendizado, para que a gente possa dar continuidade à vida que está pulsando dentro de mim. Porque, te amo, amiga, nós, Cristiane, irmã de Cristina, eu e muitas outras pessoas, vivemos uma situação de perda muito forte essa semana que passou. Quarta-feira, nossa grande amiga se foi, né? Nós temos tatuado no nosso pé, né, uma marca da nossa amizade. E é difícil lidar. A dor, ela tá aí, não tem como. Mas, e eu presenciei tudo, né? Nós todos ali ajudando, o marido dela, da minha amiga, a família. Uma perda muito forte, muito dolorida. Aqui, quem tá assistindo a live sabe, já viveu alguma perda na vida, sabe do que eu tô falando. E essas são as dificuldades que a gente vive. Como eu lido com isso? Todos os dias eu acordo e eu pergunto pra mim: o que eu posso fazer de diferente na minha vida hoje? O que essa pessoa tão especial na minha vida, ela me ensinou?
e eu preciso colocar em prática, porque a vida é uma troca, as relações são trocas. Será que a gente permite essas trocas? Será que a gente abre? E ela era uma pessoa, gente, que ela falava com tanta alegria da vida, ela tinha uma gargalhada fora do comum, ela era uma pessoa, Jurema, outra pessoa também querida, que sente muita falta dela. Ela é uma pessoa que, assim, eu acho que essa live é em homenagem a essa minha amiga, porque eu nunca vi, assim, a Vivi falar mal de alguém. Por mais que ela tivesse desespero, dificuldades na vida dela, que ela tinha muitas dificuldades, a encarnação dela foi um desafio. Tiane falou isso, a irmã da Cristina. A Vivi, a existência dela foi um desafio, e ela fez o melhor que ela pôde desse desafio, e ela foi uma vencedora, porque ela conquistou tudo aquilo que ela buscou em pouco tempo do final da vida dela. Ela conseguiu experimentar aquilo que realmente era o propósito de vida dela, e ela ajudava as pessoas sem parar para pensar no retorno. É lógico, gente, que a gente quer ter retorno do nosso trabalho, isso aí não é nenhum... Mas ela ia além. Ela conversava comigo às vezes, falando das pessoas com as quais ela tinha mais contato, que falavam assim: mas por que você fica 2 horas na casa da pessoa? Porque ela trabalhava, ela vinha na casa da gente, atender a gente, esperando a pessoa tomar um café, esperando a pessoa tomar um banho. Ela me contava isso, né? Aí ela falava assim: porque essa sou eu. É assim que eu quero trabalhar. É assim que faz sentido o que eu estudei. Gente, isso é muito lindo. E ela era assim. Ela tinha uma palavra de carinho, de amor para todo mundo, né? E isso é o aprendizado, né? Para mim tá sendo esse aprendizado. Quantas vezes eu fico reclamando, quantas vezes eu fico fazendo julgamentos, e eu falo: não pode julgar, o que a gente faz com o julgamento? E é isso, gente, sabe? Como eu lido com as dificuldades. Se eu não me permito entrar em contato com a minha essência, né, com a minha conexão com os meus mestres, com os meus guias, com as pessoas com as quais eu conheço, com as minhas amigas, com os meus familiares, né, com os meus terapeutas, com o meu aprendizado, se eu não me permito entrar em contato com isso, eu não vou viver a minha vida, eu não vou fazer jus a essa dificuldade que eu estou vivendo hoje, por exemplo, né, com essa perda grande. Então, eu escolher ir para a vida é uma escolha que exige da gente muito esforço, gente. Muito esforço. Mas é um esforço que vale a pena. É um esforço que faz com que a gente sinta a energia da vida pulsando dentro de nós, que recebemos dos nossos pais. Ela vai fazer uma falta, ela foi muito importante na minha vida, mas temos que ter lembranças boas da Vivi. É isso aí. Então, ninguém é perfeito. Ninguém. Mas o que a gente pode extrair de humano? O que a gente pode extrair, né, de sensível? O que a gente pode extrair de aprendizado? De algo que possa me fazer ir além, de me fazer crescer, de me desenvolver com as dificuldades que surgem na vida da gente, né? Estamos em tempos de muitos desafios, gente. Desafios diante de uma pandemia, desafios diante de muitas transformações planetárias, desafios de muitas transformações internas. Nós somos uma constelação. A gente vive dentro de um planeta que faz parte de uma constelação, num universo, e nós somos, nossas células são constelações. Então, como que eu faço jus à minha vida? O que eu faço para justificar a vida que eu recebi das pessoas que me deram a vida, que foram os meus pais? Então, imaginar os meus pais aqui atrás de mim, no meu trabalho, é trazer a força da vida para mim, para eu poder exercer o meu propósito de vida, para eu poder estar a serviço de algo maior. E isso, essa criatura linda, maravilhosa, chamada Viviane Serra, fez na vida de muitas pessoas, né? Não há mais tempo para brincar de viver. É isso aí, Cris. Temos que honrar cada segundo a vida fazendo o melhor. A gente vai falhar? Vai. Vai falhar pra cacete, porque não tem como não falhar. Mas o que eu faço com a falha? O que eu faço com a falha do outro? Né, gente? Lá no enterro dela eu tive a oportunidade de falar. O pai dela perguntou se eu queria falar alguma coisa. Eu falei do meu coração. Tava meu marido e minha filha do meu lado, a família do marido dela ali, muitos amigos. Eu falei do meu coração. Um aprendizado que fica maior da minha vida com a perda da Vivi é que ela sempre tinha uma palavra de positividade e ela via as pessoas além.
Ela tinha dificuldades com determinadas pessoas, mas ela via as pessoas além. Eu nunca vi a Vivi falar mal de alguém. Eu nunca vi a Vivi denegrir a imagem de alguém. Ela pontuava coisas, mas denegrir a imagem, eu nunca vi, como eu vejo pessoas fazerem. Então, esse olhar para a vida com que tem algo mais, eu quero algo mais, sabe? Eu tenho que fazer algo de bom, sabe? Daquilo que é a minha existência. Isso não tem coisa diferente para fazer, gente. Então, o tema dessa live, eu já tinha escolhido esse tema da live antes de ter acontecido isso. Eu já tinha escolhido, inclusive, os temas dessa live da próxima, né? Foi uma sincronicidade da vida. Então, as dificuldades, elas existem, elas são a razão da nossa vida. E como eu lido com elas é a importância de saber o quanto eu vou indo para um degrauzinho maior, sabe? Na minha evolução como pessoa, como espírito, como ser, né? Essa luzinha que a gente é, de energia, de amor que tá aí e que a gente precisa experimentar e colocar em prática, primeiro conosco, para que a gente possa fazer isso com as pessoas, né? Não vamos viver vida sem dificuldades, nunca. Mas o que nós fazemos com ela é um exercício que requer um esforço muito grande de todos nós, né? Acordar todos os dias e acomodando as dores, acomodando as tristezas, acomodando as raivas, as revoltas, os medos, ir acomodando as emoções. A gente precisa aprender a lapidar a vida, a lapidar o meu ser. A gente veio aqui, a gente é uma pedra bruta que vem lapidar, né? A gente veio para se lapidar, aprender a se lapidar. Isso é muito importante, né? Então, essa live, eu honro a minha amiga, né? A Romy Takoyasi, por todas as relações que a gente tem tatuado aqui no pé, com a nossa pena de pavão. Eu, Cristina Balesteiro, Cristiane Balesteiro e Viviane Serra, para sempre, né? Para sempre, amigas. E para sempre esse aprendizado de honrar a vida, honrar as relações, por todas as relações. Né, que a gente faça da nossa vida de hoje, do nosso dia a dia, né, ao honrar as nossas relações. A relação que eu tenho comigo e a relação que eu tenho com as pessoas e a relação que eu tenho com o mundo, né? Isso é muito importante, gente. Então fica o meu recado de hoje, a reflexão de hoje, né? Você foi muito importante na vida dela, eu sei, querida, eu sei. Eu sei, Alan. Alan é o marido da Vivi. Eu sei. Não só eu, mas muitas pessoas também, Alan. A Cristina, a Cristiane, o Sérgio, os pais dela que deram a vida dela, você, querido, você foi uma peça fundamental na vida dela. Né? Eu já falei isso pra você várias vezes. Então, que a gente tenha essa lição da nossa vida. O que gera dificuldade é a vida. Não tem como ser diferente. Mas o que eu faço com isso, aí sim, a gente pode ter um aprendizado, né, de buscar esse aprendizado. Busquem ajuda quando não dá pra fazer sozinho. Sabe? Pedir ajuda e dar ajuda. Não existe essa troca. Por todas as relações, essa troca para sempre. Vamos aprender, gente. Vamos aprender isso. É muito importante que a gente aprenda que a vida é feita dessa troca das relações. Esse aprendizado, ele é duro muitas vezes, mas ele é necessário para o nosso crescimento. Até para que a gente possa se descobrir no nosso propósito de vida, a gente precisa das relações, né? E muitas vezes a gente precisa pedir ajuda para isso, dar ajuda para alguém que está ali falando, né, algo, e a gente muitas vezes se cala, muitas vezes a gente, né, sei lá, isso é papo para outra live. Então fica aqui, gente, a minha gratidão pela live de hoje, homenagem a Viviane Serra, em homenagem às minhas relações, às minhas amigas que estão aqui, a vocês todos que me acompanham, vocês que assistem minhas lives depois. Sabe, é muita gratidão que eu tenho pela minha vida. Meus pais estão aqui atrás de mim. Eu honro a minha vida, fazendo dela algo melhor e podendo contribuir com as pessoas. Que é quando eu venho aqui falar, é para contribuir. Com uma pessoinha, com duas, com as sementinhas a gente vai colocando para que a gente possa transformar esse mundo num mundo mais humano, que é para isso, porque é isso que está acontecendo aí planetariamente. Então fica a minha gratidão profunda por tudo, por vocês, pela vida, por Viviane Serra. Gratidão, gente, até semana que vem. Não esquecendo de que a live que está lá no meu canal do YouTube sobre tristeza ajuda muito a gente a compreender tudo isso que eu falei aqui também, tá? Beijo no coração de vocês, queridos. Até semana que vem.
Gratidão.